Então, o problema desse discurso do aborto é um discurso muito grande, né, muito polêmico, mas acima de tudo, na sala de aula é interessante, né, levar essa educação sexual, ao mesmo tempo que eu considero relevante e interessante essa educação sexual para jovens. Eu acho que existe um perigo nisso, no sentido de que não existe um equilíbrio daqueles monitores, né, ou seja, dos professores com relação a esse tipo de assunto. O que vai acontecer? Vai deixar de ser um informativo da esfera da informação e da colaboração com os alunos, com os jovens, vai passar a ser mais uma propaganda política, uma oportunidade de militância política. Isso não existe um equilíbrio, é um erro dizer que existe um equilíbrio. Então, até que se aconteça um equilíbrio, ou seja, equilíbrio que eu digo quando existe duas partes, né, envolvidas no assunto e cada qual defendendo, porque olha só o paradoxo: se eu levo para a sala de aula esse tipo de discussão e não coloco a religião, digamos, como fonte principal, ou seja, a prevenção na questão do sexo, no sentido de até mesmo de aguardar, né, dessa abstinência, igual alguns grupos defendem, para os progressistas isso seria uma agressão, porque fere a direito de liberdade dele de Estado laico. Ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tem famílias cristãs que tem que, do outro lado estão os progressistas com a sua agenda específica para orientação sexual, e que essa agenda desagrada aos cristãos. Então a gente tem cristãos e progressistas lutando pelo bem da criança, cada um à sua maneira. Então, se eu incentivo algum tipo de prática de orientação, essa orientação ela pode ir por um caminho ou pode ir por outro, de acordo com a ideologia daquele que orienta lá, no caso. Então, enquanto não existe um equilíbrio, um consenso entre esses orientadores do que é interessante, do que não é, fica impossível essa prática, sabe? Então, por isso que na maioria das vezes os conservadores se defendem que o ideal é não falar sobre isso, deixar para a família resolver, porque aí de fato na sua casa, porque, por exemplo, quando você leva para um espaço escolar, assim, a primeira impressão que se dá é que você vai estar orientando, né, o cidadão para a prática de convivência na sociedade. Só que esse lugar escolar também pode ser um palanque de militância política, sabe? E é o que mais acontece na maioria das vezes, é um palanque, seja para o lado dos cristãos, no sentido da prevenção e da abstinência, seja para o lado da especulação e da orientação bizarra. Você vai ter esses dois polos aí. Esses dois polos praticamente não entram num determinado tipo de acordo. Então a criança vai ficar vulnerável e refém e cativa ou de um grupo ou de outro, até que se possa estabelecer um mínimo de equilíbrio nesse assunto, do que é interessante e o que não é. No caso da família, por isso que os cristãos acabam discordando desse tipo de orientação, porque cabe à família orientar. Mas o problema todo é que, se a família for toda desorientada, né, cabe a um grupo ou outro orientar essa família, sabe? Como é que fica isso? Sabe? Então fica tipo aquele cabo de guerra, e, digamos, a família mais vulnerável fica ali no meio, ali, ora sendo convencido por uma parte, ora convencido por outra. Então isso é muito complexo, esse tipo de assunto, eu acredito. Agora, outro ponto de vista, eu deixei aqui pronto aqui, que é a questão já no assunto já específico do aborto, você vai ter a questão aqui da causa necessária, na causa eficiente, os dois, o ato e potência, né? Deixei aqui preparado aqui. O ato e potência do Aristóteles, que pode orientar um pouco a respeito para sair um pouco da esfera do achismo, né? Então, por exemplo, nada do que está em potência passa ao ato, senão por outra coisa que está já em ato. Nada do que está em potência passa ao ato, senão por outra coisa que está já em ato. Aquele solucionou aquele problema do ovo ou da galinha, né? Digamos, eu digo que algumas pessoas vão dizer que é o ovo da galinha, mas
de fato é preciso que a galinha tenha existido primeiro para que ela pudesse fecundar esse ovo, né? Um ovo sozinho ele não fecunda, né? Então seria considerando o ovo mesmo, não um pintinho, né? O ovo então necessitaria de um cuidador, para chocar, no caso da função da galinha. Então por isso, nesse caso aí seria a galinha. Mas voltando aqui, então quer dizer, o que tem a ver a galinha? É que é preciso que exista o ato para gerar uma potência. Nada do que está em potência passa ao ato, senão por outra coisa que está já em ato. Então aquele exemplo mais corriqueiro aqui, deixa eu ver se abre. O exemplo mais comum que tem aqui seria o do bloco, né? Você tem um bloco de mármore. Então você tem o bloco de mármore está em ato. O ato dele o bloco em si. Vai entrar também aquelas 4 formas, né? 4 causas, né? Você tem a causa material, que a coisa é feita, no caso é o mármore. A causa eficiente, né? Que é praticamente aquele que faz a causa eficiente seria aquele que faz praticamente, né? No caso do escultor, né? Aquele escultor que trabalha o mármore, é a ação que faz aquilo ser o que é, né? No caso do mármore que vai estar em ato, que vai virar, que tem potência de ser uma escultura, no caso a causa eficiente esse movimento. Alguns dizem que quem, né? A causa formal é como, né? A causa eficiente é quem, a causa material é o que, a causa final é por quê, para que serve, né? Essa causa eficiente é quem fez, essa causa formal é como, essa causa material é o que, né? É feito do que é. Então no caso o escultor seria o responsável por essa causa eficiente. Essa causa material poderia ser qualquer coisa, madeira, metal ou qualquer coisa, no caso é o mármore, né? Você tem a causa formal, né? Que é o modelo daquilo que agora, a princípio, Então, por exemplo, não vai mudar, vai continuar sendo mármore. Então, por exemplo, a causa material permanece. Algo age nesse ser que o transforma, sabe? Seja a vontade do ser, da transformação, seja aquela mudança externa, né? O ser estático que sofre influência externa. E você tem aquela causa formal, você sofre a influência externa de alguém ou o próprio ser se transforma através da causa eficiente. Então, dificilmente ele muda a causa material, né? Lógico, a pessoa também pode fazer uma plástica, no caso do ser humano, né? A própria pessoa, ela pode alterar aquilo ali, mas ela não vai, na casa ela vai estar alterando a causa formal, né? Vai mudar a forma, mas vai continuar sendo carne. O ser humano não vai mudar sua composição, a não ser que ele se decomponha, né? Aí tudo bem, ele deixa de ser, vai virar, sei lá, adubo, sei lá, pó, vai virar pó ou qualquer coisa do tipo, vai virar cinza. Mas essa causa material, então tudo isso é movimento, né? Ainda assim é movimento, que loucura, né? Tudo isso reforça aquela teoria do movimento. Mas voltando lá, então quer dizer, tudo muda, então uma outra, eu não tinha pensado nisso, acabou que desembocou nesse tipo de raciocínio, sabe? Então se tudo muda e avança, e muitas vezes no caso, né, lógico, dependendo das condições, e por isso a galinha, né, desse impulso, né, que atua, seja da própria pessoa, seja de algo externo, vai dar alguma coisa, vai servir para alguma coisa. No caso, essa criança, ela tinha um propósito que é uma interrogação, né, um propósito oculto, né. Existe um propósito assim nessa criança que seria abordado, porque mesmo que o princípio, aquilo que atua, por exemplo, se uma causa eficiente
negativa atuando nesse ser, transformando, né, esse ser que com o progresso vai naturalmente transformar a sua forma, vai preservar a sua matéria até então, mas vai, e até mesmo vai mudando, né? Ele pode, mesmo que ele tenha um problema na causa eficiente, isso não quer dizer que a causa final dele seja, digamos, necessariamente corrompida, vamos dizer, pelo simples fato do princípio da causa eficiente ter influenciado de forma negativa, no caso do estupro ou qualquer coisa desse tipo, sabe? O problema maior disso tudo é se isso virar, né, isso, por exemplo, fere a princípio também o não matarás, né, do princípio cristão, mas então quer dizer, eu não posso dizer que aquilo que eu não vejo e aquilo que eu não vejo não existe. Não dá para fechar os olhos para esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, é claro que é necessário essa orientação, digamos, do planejamento familiar, sabe, acima de tudo. Agora, o grande paradoxo é que, se tirarmos a educação sexual das escolas, se colocarmos a educação sexual nas escolas, algumas famílias vulneráveis terão, assim, uma adesão à narrativa de determinados grupos, a não ser que exista um equilíbrio entre os grupos. Se tirarmos essas pessoas ficam sem orientação, e aí acaba acontecendo, aumentando aí nas taxas de aborto, né, situações favoráveis aí à questão do aborto. Mas o problema da legalização é que isso vai virar uma coisa talvez sem freio. O problema todo é que dificilmente tem um retrocesso, sabe? Esse uso de cautela é justamente para isso, sabe? Agora, voltando lá na questão lá da teoria do ato potência, então você tem lá o bloco, né, de mármore que é em ato, tem potência de ser uma estátua, né? Você tem aí estátua em ato, depois do bloco você tem uma estátua em ato, que tem potência de ser pó de mármore, de voltar, por exemplo, a cumprir um ciclo, né? Da mesma forma você pode imaginar outros exemplos, né? Então você tem aqui que, por exemplo, mais uma vez, só tentando fazer melhorar esse esclarecimento, né? Então você tem, por exemplo, a árvore, voltando lá no exemplo, uma árvore, por exemplo, ela pode ser porta, ela pode ser uma canoa, ela pode ser uma cadeira. Então você pode transformar, por exemplo, a árvore ela não tem capacidade de ter mudança na sua composição, por isso que essa é muito atrelada às 4 causas, sabe? Então, por exemplo, uma árvore não vai ser um imã de geladeira. Ela não tem potência para isso, ela não pode mudar essa causa material, sabe? Ela pode mudar essa causa formal dela, mas ainda assim ela vai continuar tendo. Mas a pergunta essencial é o que faria da árvore a árvore, né? Qual o atributo que permanece disso tudo, assim, independente? Então, por exemplo, pode mudar, digamos, posso mudar da árvore a causa material, por exemplo, da árvore, eu posso mudar. Não posso mudar a causa material, eu posso mudar a causa formal, posso mudar a causa formal da árvore, posso mudar a causa formal da árvore, ela pode ser várias outras coisas que não árvore. Eu posso mudar a causa final da árvore, posso mudar a causa final da árvore, pode ser um banco, mas ela pode ser uma porta, pode ser uma janela, pode ser uma mesa, servir como uma mesa, né? Servir para sentar, servir para, digamos, sustentar objetos, né? Então você tem pode na causa eficiente. Então, por exemplo, eu posso mudar a causa eficiente, a causa final, a causa formal, mas a causa material da árvore não posso mudar. Da mesma forma que um embrião, ele tem vocação para ser ser humano, ele não é uma coisa. O que prende isso, independente dele estar muito desenvolvido, dele ser um idoso ou dele ser um embrião, né, fertilizado, ele continua tendo as características do humano, sabe? Agora, o outro problema que é o metafísico dessa reflexão, eu não vi nenhum filósofo falando sobre isso, especificamente com relação ao aborto, né? Que é a questão da alma, por exemplo. Você consegue determinar, parece que até um pesquisador, que eu não lembro qual, pesquisou a respeito dessa questão
da alma com relação aos gêmeos, que, por exemplo, se eles se separam em determinado, e parece que eles não, como é que seria essa questão da alma, a questão dos gêmeos, né? Univitelinos, assim, quando que seria essa separação dos univitelinos? Imagina, essa questão dos univitelinos é algo a ser estudado ainda, uma especulação a respeito da alma, porque você pode tentar prever quando começa a vida, mas considerando que o corpo não é só matéria, é alma. Quando começa a alma? E a alma não faz parte do ser humano, da humanidade? O que faz o ser humano ser humano? A alma não faz parte disso? Não faria parte desse humano? Não é? Então se eu digo que, sei lá, eu mato um embrião porque ele não tem sistema nervoso, mas e a alma? Então tem que considerar que não existe alma, por exemplo, não existe sistema nervoso, então não existe alma. A partir do momento que existir sistema nervoso, a alma entra no corpo a partir do sistema nervoso. Então como é que eu consigo medir quando a alma começa efetivamente a participar das... Então, por exemplo, se eu mato aquela matéria, eu destruo aquele ser, eu impeço aquela alma de cumprir a sua evolução. Ou essa alma ela é desgarrada dessa evolução, ou essa alma ela não necessita dessa... poderia apagar aquela... Porque é muito mais do que uma semente, né? Uma vida é muito mais do que tudo isso. O exemplo da semente é mais para poder ter um parâmetro, mas essa questão maior. E a segunda questão a ser abordada dentre tantas, seria a questão do juramento da medicina. O juramento da medicina, que fala justamente da questão do aborto, que vai dizer assim: prometo que ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência, penetrando no interior dos lares. Meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, os quais terei como preceito de honra. Nunca me servirei da profissão para corromper os costumes e favorecer o crime. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, goze eu para sempre a minha vida e a minha arte de boa reputação entre os homens. Se eu infringir ou dele me afastar, suceda-me o contrário. Esse aqui é um juramento, mas não é esse que eu queria, não. Tem um que é abrangente, que ele parece que esse aqui é um recorte daquilo, né? Agora sim, esse é o juramento mesmo. Eu juro por Apolo médico, por Esculápio, Ígia e Panaceia, e tomo por testemunha todos os deuses e todas as deusas, cumprir segundo meu poder e minha razão a promessa que segue: estimar tanto quanto os meus pais, quanto aquele que me ensinou esta arte, fazer a vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens e seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes essa arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito, fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino dos meus filhos, os de meu mestre e os discípulos, escritos segundo os regulamentos da profissão, porém só antes aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer, agora sim, abre aspas, a ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem um conselho que induz a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Fecha aspas. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Não praticarei a talha, nem mesmo sobre o calculoso confirmado. Deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. Em toda casa entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário, de toda a sedução, sobretudo dos prazeres do amor com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e de minha profissão, honrando para sempre e entre os homens. Se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça.
esse é o verdadeiro, a verdadeira declaração aí, o juramento de Hipócrates. Esse sim é o verdadeiro juramento, né? Outro lá já é uma adaptação. Então, quer dizer, fica bem clara essa questão da substância abortiva, né? Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada a minha vida e minha arte. Então isso fica bem claro como um outro argumento também que eu usaria em relação a essa questão do aborto. Mas não é algo simples de se trabalhar, de se especular, né, vamos dizer, mas é algo ainda que tem que se observar, então tem que ser importante, né, se considerar.